Mas, inicialmente, queria que você analisasse esse empate, né? O torcedor apoiou, daí no final protestou, mas falando do jogo, Emerson, primeiro tempo onde o Joinville até agora foi o primeiro tempo que mais criou, né? Mais teve oportunidade, poderia ter conseguido um placar mais deletado, né? Não conseguiu, mas aí queria que você também já falasse da opção da saída do Matiello, que estava bem lá por aquele setor, Emerson. Boa noite, especialmente ao torcedor tricolor. Mais uma vez agradecer pelos que... Alô? Saiu? Não, tô falando aí. Deu? Novamente, boa noite a todos, especialmente ao torcedor tricolor que compareceu aqui, o que ficou em casa torcendo. Concordo com você, o primeiro tempo foi de predomínio do Jack, criamos as oportunidades em sequência e talvez o nosso grande pecado hoje foi não ter convertido mais de um gol hoje, né, no primeiro tempo, pelo volume que tivemos. Sabíamos que o Marcílio Dias ele viria de uma forma mais reativa, até pela característica dos jogadores que eles têm do meio campo à frente, Giovani, Levi, jogadores mais leves, né? E também a questão da bola parada ofensiva deles e a jogada pelos flancos também, principalmente do lado direito com o Vitor Guilherme. A gente conseguiu marcar alto eles, conseguimos roubar a bola rápido, impor nosso ritmo de jogo, e foi um primeiro tempo onde, além de criar as oportunidades, a gente não proporcionou grandes chances para o Marcílio Dias, excetuando a do gol e outra finalização esporádica que teve também. Já no segundo tempo ficou, a partir do momento das trocas que fizemos, até pela característica dos jogadores que entraram também, né? Nós tiramos o Júlio, que é um jogador que ele trabalha por dentro, ele retém um pouco a bola, e colocamos dois jogadores com característica mais aguda, o Juninho e o Marquinhos, né? Marquinhos Brazion. São jogadores que eles não têm essa retenção de bola, são jogadores mais verticais. Com o passar do tempo, a nossa equipe ficou um pouco espaçada, a gente começou a ficar um pouco espaçada, perdemos um pouco de pressão na saída de bola do adversário, o campo ficou um pouco grande, né? Primeiro tempo a gente estava mais compactado, e aí ficou um jogo de trocação, né? Um jogo de trocação, mas mesmo assim nós tivemos boas oportunidades, e se fôssemos mais felizes nas finalizações, poderíamos sair aqui com um resultado positivo. Em relação ao Matiello, ele pediu para sair no intervalo, e aí nós optamos pela entrada do Marcos, que fez boas jogadas, é um jogador que chegou e vai nos ajudar muito nessa sequência. Maria, ainda em relação a essas trocas, acho que o Belão também pediu para sair em algum momento ali também, mas eu queria te perguntar de duas delas. Você acabou de falar, né? Sai dois jogadores de característica de cadenciar, enfim, tocar a bola, que é o Júlio e o Lucas, para a entrada de dois extremos ali, que é velocidade, é drible o tempo todo. Isso também foi observando, de repente, um cansaço físico ou foi uma troca tática propriamente? E já aproveitando, você ordenou que o Brazion, depois de um tempo, de alguns minutos, trocasse de lado, porque pareceu que ele estava indo bem pela esquerda e meio que afoga quando vai para a direita também. Não, boa pergunta tua, muito boa pergunta, tá? Vamos lá. Nós temos o Matiello como um ponto esquerda de pé aberto, né? O Matiello de pé, a gente segura, retém um pouco mais o Hernandes. O Hernandes fez uma partida muito boa hoje. Um jogador que dá estabilidade defensiva, um jogador experiente, tem um bom passe. E ele joga por trás, a gente faz uma saída com três, né? Com o Naldo do lado direito, o Guti e o Hernandes. Dois jogadores por dentro, Breno e Ari no primeiro tempo. E Matiello como um extrema pela esquerda. O Belão ou o Rian, quando joga, dando amplitude pelo lado direito, e Júlio e Sá por dentro. E aí é a característica, né? São dois jogadores que eles trabalham de pé trocado, então eles dominam a bola orientado, tiram de lado, fazem comunicação, as conexões, né? Quando corta para dentro tem também a possibilidade de finalização. Aconteceu com o Lucas no primeiro tempo. O Lucas finalizou 2 ou 3 vezes. O Júlio também, no jogo acho que finalizou umas 3, 4 vezes, né? O Lucas poderia ter feito gol no jogo, o Júlio poderia ter feito gol no jogo, né?
Só que são jogadores que eles retêm a bola, dando tempo para os volantes se aproximar e a nossa equipe sair de trás. Quando você coloca Brazion e Juninho, são dois jogadores de ir para cima, jogadores, o Brazion é um pouco mais forte, ele sustenta mais, e o Juninho não, um jogador mais leve de velocidade. Sou sabedor, né? Sou sabedor, e a tua pergunta aí, ela me dá a oportunidade de eu esclarecer a questão tática, né? O Brazion, ele é um jogador que ele tem um porte físico mais avantajado, ele é um pouco mais pesado, vamos dizer assim, não pesado de fora de forma, né? Ele tem até um biotipo de um atacante de mobilidade, né? Já o Juninho é mais levinho. E a jogada forte do Marcílio é pelo lado direito. O Brazion, ele estava tendo dificuldade de atacar, jogar em cima do Vitor e fazer depois a transição defensiva e acompanhar o Vitor. Tem que fazer isso aí porque o Marcílio, ele espeta o ponta direita para dentro e para dar o corredor pro Vitor Guilherme jogar, né? Foi assim que eles fizeram a jogada do gol deles e foi assim que eles quase agora tiveram a última oportunidade, né, numa jogada do cruzamento do Vitor e um cabeceio agora no final do jogo. E o Marcos, ele está tendo um entendimento tático, né? Foi o último jogador a chegar, ele chegou quando a gente estava lá naquela semana em Criciúma, né? Depois Florianópolis. Ele fez alguns trabalhos táticos com a equipe e o Juninho não, o Juninho já está mais adaptado de fazer esses balanços, de saber o momento de sair, de fazer uma linha de 5 em determinado momento, né? De ter o comportamento de organização ofensiva nas transições e na organização defensiva também. Então eu vi que eu estava correndo risco ali e inverti o Marquinhos de lado, né? O Marquinhos foi para o lado direito e por isso que o Juninho vem para o lado esquerdo, né? O Marcos, eu queria aproveitar a jogada de 1 contra 1 do Juninho em cima do Vitor, que tinha o cartão amarelo, e ter um jogador mais robusto no momento do cruzamento, quando a bola saísse da esquerda para a direita, com o Marquinhos chegando junto com o Vitor Guilherme. A gente não conseguiu isso aí, né? Perdemos um pouquinho do controle do jogo e as trocas que fizemos na sequência foram por desgaste físico, né? O Belão, lá no jogo de Criciúma, ele sofreu uma entorse, ficou sem treinar, só voltou para treinar ontem, né? Ontem ele fez o treinamento, um teste para ver jogar aqui, suportou até onde pôde, e o Yali pelo Mafra também foi uma troca por desgaste físico. Boa noite, Maria, Breno. A pergunta vai para os dois, né, em perspectivas diferentes. A torcida esteve no CT essa semana, né, reiterou o apoio ao time, apoiou do início ao fim hoje, e no final a gente viu o protesto da torcida porque a vitória não veio. Breno, eu queria saber como dentro do grupo absorver esse empate, né, que foi uma das 4 decisões aí contra adversários diretos no objetivo da vaga na Série D, e ir para Caravaggio para conseguir essa vitória, sabendo que a torcida está apoiando, mas está cobrando. Então, do elenco, como absorver isso e transformar isso numa motivação. E você, Maria, como comandante, colocar essa confiança a mais para que esse grupo consiga esses resultados e consiga voltar à zona de classificação. Você quer responder primeiro? Pode ser. Boa noite. Então, a gente vem trabalhando muito, né? A gente tem que ter a cabeça boa. A gente sabe que o Jack é muito grande. A torcida então vai cobrar. E tá certo de cobrar. A gente tem que dar o nosso melhor e caprichar mais nas coisas que for fazer dentro de campo. Mas serve também como motivação pra gente. A gente se cobrar de chegar no dia a dia e caprichar mais, levar mais a sério as coisas. Não que a gente leve na brincadeira os treinamentos, mas se cobrar mais, sabe? Caprichar mais nas finalizações, para poder a gente ter o resultado que a gente quer e que a torcida merece. Aproveitando o gancho da tua pergunta e a resposta do Breno, que mais uma vez aqui, ratificar e reforçar aqui o agradecimento ao torcedor que veio hoje aqui, ao pessoal da União que esteve conversando conosco de uma forma educada, de uma forma racional, nos deu o maior apoio. Hoje veio para a arquibancada, nos incentivou do primeiro ao último minuto. Acredito que eles saíram não insatisfeitos com a nossa produção no campo, com que a equipe se entregou, com que produziu, mas com o resultado. E essa chateação pode ter certeza que é nossa também. A gente está sentindo aqui na carne, nós vivemos disso aqui, a gente sabe o quanto é importante vencer os jogos, dar alegria para o nosso torcedor.
mas a gente sabe também que para a nossa carreira é importante, né? Para a nossa carreira é importante a gente tá vencendo, tá buscando as primeiras colocações, tá buscando os títulos, né? Eu falo para eles direto, né? Eu tenho um histórico no futebol antes do Jack e depois do Jack, né? Então, antes do Jack eu era um treinador iniciante, que estava começando. Cheguei aqui um menino e saí daqui um homem, né? Saí daqui um homem, campeão brasileiro, reconhecido pelo torcedor. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que estar mostrando todo dia, né, o valor. Então, mais uma vez aqui, agradecer o torcedor que veio, que continue nos apoiando. A gente está trabalhando muito forte aqui mesmo. Hoje vai todo mundo chateado para casa, mas amanhã a gente volta lá para o CT para trabalhar e buscar os resultados que interessam. A tua pergunta eu esqueci, tá? Você, como comandante, colocar confiança nesse grupo para buscar esses resultados que o Joinville precisa? Olha, Drica, hoje eu recebi uma mensagem da minha mãe, cara. Minha mãe fica muito preocupada com a minha saúde, né, como a mãe de todos aqui. E eu sou uma pessoa, nós todos aqui, nós vivenciamos muito aqui o Jack, a gente está respirando o Jack. Tem até o Luciano, que eu queria estar aqui me solidarizando. O Luciano, ele está passando por uma situação familiar e ele está o tempo todo com a gente. Se vocês soubessem o que o Luciano está passando de ontem para hoje, 90% das pessoas aqui não teria força para estar aqui, cara. E ele está ali, está ali me acompanhando ali, né? É um companheiro, tá segurando muita pancada mesmo, mas é um cara honesto, trabalhador, assim como nós somos. E o que eu falei para minha mãe foi o seguinte: mãe, eu me preparei para isso, né? A mãe cria os filhos para o mundo, eu escolhi essa vida e eu tenho que, já saí daqui ovacionado, já saí aplaudido, já saí nos braços do torcedor, e eu tenho que também absorver esse momento de dificuldade que nós estamos passando. Porém, o que me dá a convicção que a gente vai conseguir o objetivo é a produção que nós tivemos hoje. Nós tivemos uma produção ofensiva boa, defensivamente tivemos alguns erros que a gente vai procurar corrigir. Outra coisa, o gol do Marcílio, ele é ilegal. Tem o desvio, o segundo lance ele está impedido. O jogador que faz a jogada, Juninho Tardelli, desvia a jogada e o jogador está impedido, né? No primeiro lance o Luan não estava impedido, no segundo lance ele estava impedido. Vocês podem depois olhar, né? E eu estava olhando agora e tive essa convicção. E é isso aí, cara. Eu tenho dor da liderança, sou o filho mais velho da minha casa, sempre apoiei meus pais, sempre apoiei meus irmãos. Eles sabem aqui o carinho que eu tenho por eles aqui. Não trato eles como filho não, porque eu não tenho idade para ter filho assim, mas eu trato ele como irmão mais novo. Quando tem que dar uma pancada a gente dá, quando tem que cobrar a gente cobra, né? E hoje não, cara. Hoje eu tive que reagrupar o grupo aqui, reagrupar a comissão que trabalha com a gente aqui, que é uma comissão de meninos que ficam assustados com esse momento aqui, Tem menino que nunca passou por uma situação de torcida organizada e no CT visitar, então fica assustado, sente a pressão. E eu, né, como mais experiente aqui, como o cara mais velho aqui do grupo, que já passou por várias situações, tenho que estar acalmando, tirando a pressão dele, absorvendo a pressão, porque eu estou preparado e tenho carcaça para isso. Maria, William da Band. Maria, agora no final do jogo, a gente viu a torcida reclamando muito de uma falta de pressão, e até o Breno, no momento, ele pega a bola ali, ele fica meio que sem jogar, e o Christian Renato tem que vir para poder receber, agora ali, já nos acréscimos. A pergunta que eu vou fazer para ti, Maria, e até mesmo para o Breno, né? Com a saída do Júlio e do Lucas, não caberia jogar o Christian Renato junto com o Caion? Os dois não cabem dentro do mesmo time, no teu esquema tático, para poder dar uma opção do Christian fazendo esse retorno, como ele fez muitas vezes agora, retornando para receber a bola, mas chegava lá na frente e não tinha quem jogar. O Caion não caberia nesse time, no jogo de hoje, no final? Não caberia, porque eu vou te explicar pelo seguinte motivo, né? Final do jogo, o Christian já estava desgastado, e o Caion é um jogador que ele não tem essa recomposição, ele não tem um jogador veloz de atacar espaços, né? E não sei se vocês perceberam, no final do jogo, foi onde até o Mafra entrou no lugar de Ali. Os dois extremos nossos, eles ficavam abertos, certo?
E se eu tivesse naquele momento Christian e Caion, ficaria um espaço no meio de campo, ficaria um buraco. E o Marcílio Dias, ele tinha acabado de colocar ali o Brandon. Ele tem 2 jogadores que controlam bem o jogo, que é o Marquinhos e o Felipe Baiano. E tinha também acabado de colocar 2 jogadores mais velozes na frente, né? Então, a nossa equipe ela ficaria espaçada. Foi o que aconteceu em determinado momento do jogo, onde, quando a gente fazia 3 e mais 2, voltando a explicar para vocês aqui, quando fazia Hernandes, Guti e Naldo, mais os 2 volantes, a gente conseguia conter a transição ofensiva deles, o contra-ataque, né? Mas só que aí começou a ficar espalhado. Eles ficavam com os 6 jogadores defendendo contra os 5 nossos, e aí ficava um jogo de 5 nossos contra 6 deles e 4 contra 5 ali, com os pontas deles espalhados, o João Carlos fazendo a referência e o Brandon para puxar o contra-ataque, né? E nós ali perdemos ali a questão da velocidade nas transições, a gente não estava conseguindo se reagrupar. Então eu agi dessa forma. Poderia fazer como fiz lá em Florianópolis, né? Mas lá em Florianópolis, na minha concepção, a gente estava um pouco mais inteiro, né? E aí entrou Christian, diferente. O Christian é um cara que ele consegue fazer mais a recomposição, e o Caion não. O Caion ele não consegue fazer as transições que o Christian costuma fazer no jogo. O Emerson, a gente muito se falou de campeonato, né? Campeonato de Joinville, não é? Mas enfim, agora são concorrentes diretos, como foi o Marcílio hoje. O resultado não veio a vitória, né? Saiu um ponto, mas não veio a vitória. E agora o Joinville sai para fazer novamente 2 jogos, diferente do que foi aqueles 2 jogos, aquela saída para os 2 jogos, né? Contra um Caravaggio, que estava na zona de rebaixamento até, e perdeu hoje, né? Acabou perdendo hoje por 2-0 o Caravaggio, está, queira ou não, pressionado também. E depois contra um Hercílio Luz, que está na zona do rebaixamento, dificilmente, né, vai sair. Então são 2 adversários diferentes, desesperados, né? Como que você pretende? Porque agora a gente tem que fazer a conta, né? Afunilou, né? Olha só, cara, concordo contigo e quando você está... Desculpa aqui eu fazer algumas analogias aqui, né? Sei que o momento não é para isso, sei que talvez até quem esteja me ouvindo aqui, e aí eu tenho que ser racional, né? Tem que ser racional. E quando você não sabe nadar, você está morrendo afogado, se você esperneia, vai alguém te salvar, você acaba morrendo abraçado com o cara e afoga os 2, né? Então tem que ter tranquilidade, né, para a gente sair desse mar revolto que a gente tá passando, né? Vamos enfrentar 2 adversários que hoje eles têm apenas a missão de se livrar do rebaixamento. Talvez o Caravaggio ele não vá de uma forma tão desesperada. Já o Hercílio, talvez ele vá jogar o jogo, né? Talvez ele vá jogar até em cima. Vai esperar daqui a pouco o Jack desorganizado, um Jack que vai lá para ganhar de qualquer jeito. E de qualquer jeito não se consegue nada na vida, né? Isso eu aprendi com os meus pais aqui, isso eu venho passando aqui para os nossos atletas. Nós temos que ir lá fortalecido mentalmente. É muito difícil você tomar 2 pancadas que a gente tomou num curto espaço de tempo e vir para cá e fazer o jogo que a gente fez aqui. Só não conseguimos concretizar em gols, né? Porque a gente teve muito perto de conseguir uma vitória hoje. E agora lá, nesses 2 jogos fora de casa, nós temos que descansar o grupo, fortalecer novamente os atletas, criar uma estratégia para que a gente vá lá primeiro em Caravaggio e depois lá em Tubarão e conseguir somar pontos para depois, nas 2 últimas rodadas, contra o Santa Catarina e contra o Chapecoense, buscar aquilo que a gente almeja, que é uma das vagas entre os 8 e quem sabe daqui a pouco conseguir também uma vaga direta para a Série C. Emerson, deixa eu até aproveitar um pouquinho esse gancho, estava dando uma atualizada na tabela aqui, o Joinville com 7 pontos, ele está com a mesma pontuação do Marcílio que está dentro do G8, mas está só 1 ponto à frente do Caravaggio, que tem 6 ali, que está já dentro da zona de rebaixamento. Eu lembro de ter conversado com o D'Artagnan, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que fazia uma projeção de 15 pontos para o Joinville, dizia que esse era o número mágico que o Joinville perseguiria para conseguir os seus objetivos. Não dá para negar que está bem mais difícil depois desse empate de hoje conseguir chegar nesse número mágico. Mas hoje, além de brigar por classificação, além de ter 4 jogos agora em sequência, sendo 3 fora de casa e só 1 contra o Santa Catarina aqui na Arena, né? Ter nessa matemática a obrigação de vencer 2 fora de casa dos 3, sendo que não ganhou fora de casa ainda, é bem verdade que enfrentou times bem mais fortes também, te preocupa, já começa a te preocupar
uma zona de rebaixamento? Olha, vamos lá, vamos por partes. Nós temos as metas, né, estabelecidas pelo clube em termos de pontuação, e essas metas e essa pontuação dentro tem as metas estabelecidas pelo clube, tem a tabela que ela vai falando por si, né? Então, cara, não adianta eu estar pensando em Ercílio, não adianta eu estar pensando em Santa Catarina e não adianta eu estar pensando em Chapecoense no último jogo. Nós temos que juntar todas as forças agora o jogo do Caravaggio. Então, vencendo o jogo do Caravaggio e com os confrontos diretos que podem acontecer na rodada, a gente pode subir um pouco na tabela de classificação. Depois vamos para Tubarão, depois no jogo aqui em casa e, consequentemente, o jogo da Chapecoense, que é o último, né? Então, lógico, você vai dormir tranquilo hoje. A gente não dorme, porque está no meio do futebol, pode ter certeza. Vão ser 15 dias, 18 dias agora, que é dedicação exclusiva, que é a mente forte aqui, para que a gente possa estar tendo a sabedoria de preparar e de tirar o melhor dos atletas, né? E assim, respondendo finalmente a tua pergunta, quem menospreza o campeonato catarinense, ele pode ser surpreendido. Então, já teve situações de equipes grandes que não, time grande não cai, não sei o que, isso em todas as séries do campeonato, até se você falar de campeonato brasileiro, né? Que Santos caiu, Corinthians já caiu, Palmeiras caiu em outra época, Grêmio, né? Então, hoje o futebol brasileiro está muito competitivo, o nosso campeonato, ele é um dos maiores, quem sabe do Brasil em termos de equilíbrio, né? E nós temos essa ciência, né? E a consciência que primeiro temos que fazer esse confronto direto com o Caravaggio, tentar a vitória lá e depois na sequência acontecido e depois no jogo aqui contra o Santa Catarina e por último na Chapecó, como eu já falei. Emerson, última pergunta minha aqui também. Emerson, já falando sobre esse jogo então contra o Caravaggio, sobre a partida de hoje, o que foi tirado de lições sobre a partida de hoje, o que você pode adiantar? Vai manter o mesmo esquema ou pode haver mudanças aí para a próxima partida já? Então, é muito precoce ainda, muito precoce, a gente está no calor do jogo, está na emoção do jogo ainda, né? Vamos apresentar amanhã à tarde, vai ter revisão médica, vamos conversar com os atletas, fazer recuperação física, tem um treinamento não relacionado, não se ganha campeonato só com 11 jogadores. E aqui, só para vocês, mais um dado que eu quero falar para vocês aqui. Hoje nós começamos o jogo com 6 atletas que fizeram parte do grupo da Copa Santa Catarina. 6 atletas que estavam no grupo da Copa Santa Catarina. Então é continuidade de trabalho, né? A equipe um pouco mais encorpada, alguns jogadores elevaram um pouco mais o rendimento, né? E é isso, a solução está dentro do grupo aqui, não vai chegar um cara que vai sozinho nos salvar, a salvação está aqui dentro aqui, então é ter equilíbrio emocional, ir para casa, descansar, logicamente com essa chateação aí, com essa angústia que todo mundo está, mas eu como comandante tenho que saber digerir isso aí e no dia a dia dar força para os meus atletas, para o pessoal da comissão, para que a gente possa juntos sair desse momento difícil que o Joinville se encontra.